Irmãos, amadas irmãs, nós chegamos agora na última comunhão, cujo tema é liderança com compromisso e responsabilidade. Nós temos que fazer uma pergunta. Deus está usando você? E essa é uma pergunta que nos leva a ir à presença do Senhor e perguntar: Senhor, você está satisfeito com o meu serviço? Nós podemos estar muito satisfeitos com o nosso serviço, mas o que nós achamos não vale. O que vale é se Deus está ou não satisfeito, porque Ele é o Senhor. Você está sendo usado por Deus? Eu posso achar que estou sendo usado. Qual é a referência que você tem de que você está sendo usado? A referência vem da palavra de Deus, irmãos. Todas as respostas estão na palavra de Deus. E a Bíblia deixa para nós modelos. Exatamente. Para que nós não sejamos subjetivos, achando que somos alguma coisa, que temos alguma coisa. Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso. Nos dá a referência, nos dá o modelo. E aí, nós vamos começar a ver alguns modelos. E o modelo que nós temos de muita importância é o que está em Atos 20. Essa porção que nós levamos em oração há pouco. Atos 20, 17 diz assim: de Mileto mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Esse versículo é muito importante. Diz assim: vocês sabem como me conduzir, vocês sabem o meu viver. Como que eu me conduzi entre vocês? No interior de vocês, vocês sabem se eu me portei bem ou me portei mal. Se o meu viver tinha ou não uma confirmação no Espírito, esse aqui é um modelo para nós. Eu posso achar que eu estou abafando, que sou o grande ali, mas o Espírito dos irmãos não confirma. Como foi que me conduzi? Vocês sabem, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Foi desde o começo. Versículo 19 diz: servindo ao Senhor, ele estava servindo os irmãos, não é? Mas servir os irmãos é servir o Senhor. Como eu sirvo os irmãos? É como eu sirvo o Senhor. Você tem coragem de tratar os irmãos de qualquer maneira? Isso mostra que você trata o Senhor também de qualquer maneira. Humildade.
Você é humilde ou orgulhoso? Os irmãos veem você humildade ou veem você orgulho? Nós estamos vendo aqui um modelo, irmãos. Essa é referência nossa para sabermos se o Senhor está alegre ou não conosco. Humildade, lágrimas e provações. Eu estava no interior de Angola, visitando os irmãos numa cidade. Perguntei para eles qual era o problema que eles tinham, né, que eles gostariam de apresentar para receber ajuda. Então eles falaram assim: irmão Miguel, nós pregamos o evangelho, já tentamos de tudo quanto é tipo, tudo quanto é maneira. No início a pessoa vem, depois vai embora e tal, e parece que não dá nada certo. Onde é que está o problema? Eles perguntaram. Porque eles queriam saber a maneira. Queriam que eu desse para eles um manual, entendeu? Eu fiz uma pergunta. Vocês já choraram por essa cidade? Se vocês não choraram, vocês não ganharam um princípio. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Semearam, mas não choraram. Choro mostra o valor que nós damos. Estamos ali humildemente para servir. Humildade, lágrimas e provações. Quando você chora por um irmão, você está capacitado pelo Espírito para ajudá-lo. Os irmãos compreendem? Mas se eu não choro, eu só repreendo, não estou capacitado pelo Espírito para cuidar. Versículo 20 diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Jamais deixando de realmente transmitir aquilo que é proveitoso. Mas preste atenção. Como você sabe se isso será ou não proveitoso para esse irmão? Somente quando você conhece a condição desse irmão. E para você conhecer a condição desse irmão, você precisa ter comunhão. Saber onde está o problema. Saber o que ele sente. Saber o que ele pensa. E aí, nós vamos pedir a Deus: Deus, me enche do Espírito e me dá sabedoria. Os apóstolos pediram para que escolhesse homem cheio de Espírito Santo e de sabedoria, não é verdade? Cheio de Espírito e sabedoria. Sabedoria significa você sabe como aplicar. Como ajudar. Não é de qualquer maneira. Não, estou cheio de Espírito, o negócio vai de qualquer jeito, é bomba. Pô, não é isso. Senhor, me dá sabedoria. Sob que ângulo eu tenho que entrar? Como eu posso ajudar? Certo? Ensinar publicamente, isto é, quando estão todos juntos, e também de casa em casa. Saber a situação de cada casa. Mas isso aí não é, vamos aplicar isso para nós, isso não é algo que
só um irmão ou um casal de irmãos consegue fazer. Precisa de um grupo de irmãos que faça isso. E os irmãos que estão à frente é que devem fazer isso. Texto 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Daí, no versículo 22, ele diz, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. É isso aí. Seu irmão que serve, seu irmão líder, é sofrimento. É dar a vida pelos irmãos. Não é aquele que dá ordens. Aquele que dá ordem, o Senhor Jesus disse, né, no mundo, né, os líderes, os reis, esses ficam dando ordens. Mas entre vocês, quem quiser ser o primeiro, tem que ser aquele que serve. Então, querido irmão, querida irmã, qual é o conceito que você tem de liderança? Você é líder para dar ordem ou é líder para servir? Como nós somos estragados pelo conceito humano de que ser líder é dar ordem. Eu dou um monte de ordens e eu sinto, sou um bom líder diante de Deus. Deus olha para mim e diz assim, infeliz. Você acha que é alguma coisa? Não vale nada. Nós não estamos aqui para dar ordens. Nós estamos aqui para servir. Com humildade, lágrimas, provações. Então, Paulo sabia. Ele estava indo para Jerusalém e o Espírito assegurou uma coisa para ele. Nós queremos que o Espírito nos assegure sucesso, né? Sermos bem-vindos. Espírito Santo, eu vou garantir uma coisa para você. Cadê a tribulação? Isso eu garanto. E Paulo disse, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Isso é seguir o Senhor. Negar a si mesmo. Tomar a cruz, certo? E ele diz assim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha só, nós temos que ter uma visão que o Senhor colocou diante de cada um de nós uma carreira e nos deu um ministério, um serviço, uma missão. Eu tenho que ter consciência desse fato. Eu preciso completar a minha carreira. Completar a minha missão. E isso tem a ver para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que isso significa? Não é uma questão de boca, de língua. É uma questão de fato e verdade. O que significa testemunhar o evangelho da graça de Deus? Eu quero que as pessoas vejam em mim o poder transformador da graça de Deus. Os irmãos compreendem? Eu quero testemunhar o poder que a palavra de Deus tem de transformar uma pessoa. Versículo 25.
Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Olha só, ele pregou o reino no meio dos irmãos. O governo de Deus. 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Ah, esse versículo é forte. Estou limpo do sangue de todos. O que isso quer dizer? O que era necessário ser falado para a salvação desse irmão, eu falei. Eu cumpri a missão que Deus deu a mim de falar para ele. Se ele não aceitou, estou limpo desse sangue. Porque eu servi esse irmão com amor e coração. Muitas vezes, os irmãos apresentam situações na igreja e também com irmãos. E aí, irmão, assim. Os irmãos esperam que a gente dê uma palavra dura para esse irmão, né? Esse irmão não tem jeito mesmo e tal. Mas muitas vezes eu pergunto aos irmãos, você já ajudou esse irmão? Não. Então ele só criticou. Ele não foi ajudar. Então nossa missão é criticar ou é ajudar? Diz, irmãos, a culpa não é dele, a culpa é nossa. Porque nós não falamos o que precisávamos falar. Os irmãos compreendem? Quando o irmão tem um problema, a primeira coisa é nós irmos diante de Deus. Deus, ele está assim, é por falha nossa ou não? É por falha minha ou não? Não é criticar. Por quê? Porque o Senhor, você vai levar para o Senhor. O Senhor olha ele. O Senhor vai falar para você, o que você fez para ajudar? Nada. Você que falhou. Não é verdade? Irmãos, eu digo, essa é uma porção da palavra que nos expõe tremendamente. Nós queremos que a igreja cresça, avance, amadureça. É nossa responsabilidade. Olha só, Atos 20, 27, diz assim, estou limpo do sangue de todos, 26. Por quê? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Essa é a nossa função. Anunciar aos irmãos todo o desígnio de Deus. Aí vem o versículo 28. Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Paulo diz claramente, você tem que cuidar de você, para que você esteja numa boa condição espiritual para poder cuidar dos irmãos. Certo? O Senhor mesmo tinha dito, né, a favor deles que eu me santifico. Eu posso fazer muitas coisas, mas a favor dos irmãos, a favor dessas ovelhas, eu não faço. Eu me santifico ao Senhor, porque pesa sobre mim uma responsabilidade. Todos têm o direito de fazer isso, mas eu não tenho, porque o Senhor me colocou à frente de um rebanho.
por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores. Foi o Espírito Santo que constituiu, não foi homem. Isso quer dizer o quê? Isso é muito mais sério do que ser constituído por homens. Por quê? Porque se o Espírito Santo constituiu o bispo, vai ter que prestar contas para o Espírito Santo. Não é? Uma vez estava na África do Sul, em Soweto. Fui convidado pelo Conselho de Pastores de Soweto para dar uma palavra para eles. E lá tem líderes de grandes grupos. 8.000 pessoas, 10.000 pessoas, né? Vários deles se denominam apóstolos, outros são bispos e tal. Então, compartilhei com eles, que está no início de Colossenses, sobre apresentar todo homem perfeito em Cristo. Eu disse, vocês estão muito alegres porque tem 5.000 irmãos, né, na sua congregação. A palavra fala que temos que apresentar todo homem perfeito em Cristo. Querido conservo, o que você tem feito para apresentar todo homem perfeito em Cristo? Apresentar 5.000 homens perfeitos em Cristo. Daí eles levaram um choque. Por quê? O negócio deles era, olha só, 5.000. O outro, 8.000. Mas quando a gente apresentou essa palavra, ficaram desesperados. Como é que eu vou apresentar tanta gente? Eram líderes. Então, foi o Espírito Santo que constituiu o bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Se ele comprou, as ovelhas são dele, não são nossas ovelhas. Nós não temos direito de tratar irmãos como se fossem nossas ovelhas. São ovelhas do Senhor. Foi Ele que comprou. E nós não somos donos. Chegar para uma ovelha e falar, você não presta aí. Descarrego a raiva. A ovelha é sua? A ovelha é do Senhor. Você descarrega a raiva nele e ele vai para o Senhor e diz assim, Senhor, olha o que está fazendo comigo. Deus diz, o que estão fazendo com a minha ovelha? É com amor que nós tratamos as ovelhas do Senhor? Cada uma dessas ovelhas foi comprado pelo sangue do Senhor. Então, olha como o Senhor dá valor para cada uma dessas ovelhas. Algo tão precioso foi entregue nas nossas mãos para nós cuidarmos. Versículo 29, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso quer dizer o quê? Isso aqui é uma grande advertência. Eu não quero que nenhum irmão me siga, entre aspas. Eu quero ser um modelo, mas eu quero que eles sigam o Senhor. Correto? Paulo tinha dito, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O que significa isso?
que Paulo ele era um modelo para os irmãos de alguém que vive no Espírito, que segue o Senhor. Nós precisamos de modelos, irmãos. Não somos nós que criamos o modelo, a palavra registra o modelo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ele sabia a condição dos irmãos, por meio da comunhão. E aqui você pode ver, dentro de Atos 20 tem falar publicamente, tem falar de casa em casa e também falar a cada um. Está vendo? São em 3 níveis de cuidado. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Isso aqui, Paulo aqui também nos dá um grande exemplo. Eu não posso ficar aqui cuidando de vocês. Eu entrego vocês para o Senhor e para a palavra da sua graça. O Senhor e a sua palavra vão cuidar de vocês. Porque tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Então você pode ver, há um intuito, há uma meta aqui, é edificação e receber a herança. Está vendo? Nosso serviço tem que ter essa meta. Edificar. Não é somente cuidar dos irmãos, nós temos que cuidar para que haja edificação. Daí ele diz assim, a partir do versículo 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. 34, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando, assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amados irmãos, nós servimos para dar, nós não servimos para receber. Daí, olha só o 36. Espetacular. Estoca, gente. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Orar com todos eles. Irmãos, nós temos que saber como nós estamos servindo o Senhor. Se temos ou não a aprovação do Senhor. Gosto muito de 2 porções que há no livro de Gênesis. 2 perguntas. Primeira pergunta em Gênesis 3:9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E Gênesis 4:9, a primeira parte. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Então, primeira pergunta, onde estás? Significa, eu preciso atender por mim, cuidar da minha situação. Onde você está? E a segunda pergunta é cuidar do rebanho de Deus. Onde está teu irmão? Ah, que bom isso aqui, tal. Senhor, eu estou aqui, que bom. Daí o Senhor pergunta,
E teu irmão, onde é que está? Esqueci dele, tá? Eu me lembro uma vez, isso aí foi lá em Ribeirão Preto. O irmão Tito estava aqui no Brasil. E ele deu uma palavra sobre a necessidade dos irmãos estarem pendurados em nossos corações. E daí ele chamou um irmão que serve para frente. E naquela época tinha também, sabe, tipo de reunião assim, ele perguntou para esse irmão que serve: você cuida de alguns irmãos? Cuido. Diz, eles estão pendurados no seu coração? Sim. Então quero que você me diga agora onde eles estão sentados. Daí que ele começou a procurar. Deixa eu ver onde é que está. Não estão pendurados no seu coração, porque se estivessem, desde o início da reunião, você estaria perguntando: onde está meu irmão? E você saberia onde eles estão sentados. Então vem a pergunta: ele está ali, ali, ali e ali. Os irmãos percebem como nós somos teóricos? E pior ainda é como Caim respondeu: eu não sei, sou tutor do meu irmão? Irmãos, tudo isso não nos expõe? O que é ser liderança com compromisso e responsabilidade? E outra coisa, você sabe que Deus constituiu você para ser bispo, confiou a ovelha a você o sinal de que foi comissionado é que você se sente responsável por esse irmão. Você recebeu ou não uma comissão? Quer ver? Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Isso quer dizer que no nosso serviço, tem momentos que a gente faz de livre vontade, com alegria. Não é isso? Mas nós não podemos negar que tem certos momentos que nós não estamos tão bem. Daí se eu dizer, faça, eu não quero fazer. Mas você acaba fazendo constrangido, porque você sente a responsabilidade. Os irmãos estão compreendendo? Nem sempre fazemos de livre vontade. Se nós fazemos, é porque o Senhor nos encarregou de algo. Também, muitas vezes o que acontece com a gente que serve é: irmão, você pode fazer isso? Eu não tenho encargo por isso. Espera aí, você é servo ou você é senhor? Se tem encargo, eu faço. Se eu não tenho encargo, eu não faço. Você perguntou para o Senhor?
Os irmãos compreendem? Se o Senhor diz, eu quero que você faça. Servo tem que conhecer a vontade do seu Senhor. E também outras coisas ligadas a essa questão da responsabilidade. Daí alguns irmãos perguntam, como nós sabemos que temos ou não responsabilidade sobre algo? É muito simples, tá? Por exemplo, tem um problema. Você viu, os outros não viram. Se você viu, é porque o Senhor mostrou para você. Se o Senhor mostrou para você, é para que você faça. Eu me lembro de um fato que meu pai contou para mim. Ele tinha pregado o evangelho para um amigo dele, e esse amigo dele se converteu. Daí, meu pai e nós morávamos no sul, daí um dia meu pai foi para São Paulo visitar o amigo dele, e esse amigo dele estava reclamando dos irmãos responsáveis, né? Nós fomos lá no aeroporto para receber o irmão, todos os irmãos foram, porque o irmão Lee tinha chegado, né? Daí eles foram lá receber o irmão Lee. Quando o irmão Lee chegou, os irmãos responsáveis pegaram o irmão Lee e foram lá para o local. Daí o irmão disse assim, e os outros irmãos? Os irmãos responsáveis não prepararam condução para os demais irmãos que vieram receber? Assim, eles foram embora e vão embora também. Entrou no carro dele e foi embora. Estava reclamando do meu pai. Meu pai disse para ele, olha, você é o culpado. Como eu sou o culpado? Olha só, os irmãos responsáveis, eles não viram isso. Daí foram embora. Mas você viu, significa Deus revelou para você. Para quê? É para que você levasse os irmãos. Mas você não levou. Por isso que você que é o culpado. Na igreja há muitos problemas? Os irmãos que estão à frente veem tudo? Não. Se você viu, não é sua função ajudar? Os irmãos responsáveis não estão fazendo nada, também não vou fazer. Deus revelou para você e você não fez. Deus não vai cobrar de quem não recebeu revelação. Por isso que hoje você tem que ser protagonista. Você está disposto a ouvir crítica de irmãos? Quando você ouve uma crítica, qual que é a sua reação? Você foi diante do Senhor para perguntar para o Senhor se essa crítica tinha ou não fundamento? Se não tinha fundamento, louvado seja Deus. Mas se a crítica tinha fundamento, nossa função é nos arrepender. Aquela crítica nos ajudou. Se você não está aberto para crítica, quem vai ter coragem de encontrar você e falar com você? Correto? Diz assim, não, mas a acusação, essa crítica foi injusta. Irmãos, nós levamos diante de Deus. No seu devido tempo, nós temos comunhão com o irmão. Não é isso? E tudo se resolve. A importância nossa é servir ao Senhor de uma maneira adequada. Tem 2 versículos ainda muito importantes que estão em Hebreus, capítulo 13.
Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Isso é King James atualizada. A Revista e Corrigida diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então você pode ver, a palavra de Hebreus são para os irmãos, diz assim, vocês têm que lembrar dos vossos guias, dos vossos pastores, esses que transmitem a palavra de Deus, para que vocês possam imitar a sua maneira de viver. Essa é a nossa responsabilidade como guias. Eu posso ou não posso falar para o irmão? Irmão, imite a minha maneira de viver. Seja sincero. Nós estamos dentro de casa. Um termômetro são os nossos filhos. Nossos filhos, quando atingem certa idade, já são capazes de compreender. Nós temos ou não viver que os nossos filhos possam falar para nós, pai ou mãe, eu quero ser como você. Ou o nosso viver é um viver que se o filho falar, pai, eu quero ser como você, você diz, tá perdido. Você é um exemplo para mim. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Um irmão que guia os outros, vela pela alma de cada um. Como quem deve prestar contas. E tem que prestar contas mesmo. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Se o que eu faço faz com que o irmão que está à frente cuidando de mim fique gemendo, eu não estou vivendo de maneira adequada. Como é o nosso viver de maneira adequada? Porque ele se importa comigo, vai prestar conta da minha situação, que ele possa fazer isso com alegria e não gemendo. Ontem à noite foi falado sobre uma situação do gap, né? Da brecha que há entre gerações. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Por quê? Porque isso aqui, dentro do mundo corporativo e tudo, fala-se muito disso aqui. Geração isso, geração aquilo, né? Do gap entre as gerações. Por que no mundo existe isso? Porque o mundo conforma as pessoas. Romanos 12 fala, não vos conformeis com esse século. Nós não queremos ser modelados por esse mundo. Então, uma geração foi modelada de um jeito, a outra geração foi modelada de outro jeito, e aí se tornam incompatíveis e aí se separam. Isso é modelo do mundo. Mas não é o modelo da casa de Deus, nem na vida divina. Nós somos transformados à imagem do Senhor. Se nós todos, jovens, se os jovens forem
transformados e conformados à imagem de Cristo. E os idosos também. Não tem gap entre geração. Não devemos permitir que esse conceito entre no nosso meio. Tem diferenças? Tem. Ontem à tarde foi feita uma pergunta. Jovens gostam de hinos agitados, fortes, né, com ritmo, e os idosos gostam do hino do inário, mais lento e tal. Qual é certo? Não tem certo e errado. Tem. O que o Espírito determinar é isso. O Espírito, no momento, diz assim, tem que ser agitado. Então é agitado. Tem que ser lento. Então é lento. Ó, outro problema. Eu não gosto de levantar, eu gosto de ficar sentado. Eu não gosto de pular. Então, tem a turma que pula e a turma que não pula. Eu estou sendo prático aqui. O que é certo, pular ou não pular? Se o Espírito manda você pular e você não pular, você está sendo desobediente. Agora, se o Espírito mandou você ficar parado e você pular, você está sendo desobediente. Não é certo ou errado, é o Espírito que determina. Os irmãos compreendem? Isso é o princípio. O nosso Deus é de geração em geração. E você vê harmonia na palavra de Deus. Geração após geração. O que Deus quer é a expressão de Deus. Esse é um ponto. Segundo ponto. Nós podemos usar as coisas mais modernas? Podemos. Mas nós não confiamos. Eu vou falar de algumas comunhões com irmãos empresários. Tem irmãos empresários que vêm pedir ajuda. Diz assim, irmão, nossa venda não estão boas, eu estou querendo, né, fazer um plano de propaganda, marketing, tudo, para aumentar nossas vendas. E aí, irmão Miguel, o que é? Podemos, não podemos e tal? O que você acha? Você sabe, eu nunca dou resposta de é isso ou aquilo. Sempre eu uso o princípio. Eu disse, irmão, não é ter ou não ter propaganda. A questão é, você confia em Deus ou confia no marketing? Ah, eu fiz propaganda, então vou vender bem. Então sua confiança está na propaganda, não está em Deus. Eu confio em Deus e Deus diz assim, faça um pouco de propaganda. Eu faço, mas eu continuo confiando em Deus e não na propaganda. Os irmãos compreendem? Ah, se não tiver propaganda, a empresa vai falir. Ah, a empresa é sua ou é de Deus? Irmãos, entendem? Não tem problema nenhum em usar coisas mais modernas. Mas nós não confiamos. E outra coisa, nós não nos conformamos com este século. A palavra de Deus é ou não é suficiente para alcançar uma pessoa para salvá-la? É ou não é?
Isso foi por gerações, até hoje. Ah, irmão, se não usar esse meio, o evangelho não alcança as pessoas. Então Deus está falando para nós, olha, o meu evangelho hoje está ultrapassado. Por favor, traga algumas coisas do mundo para avançar. Deus vai falar isso? Isso significa, nós podemos usar debaixo da orientação do Espírito, mas não confiamos nessas coisas. Nós confiamos na palavra e no poder de Deus. Eu falo isso porque é o perigo de certas coisas substituírem Deus e o poder de Deus. Eu não sou contra usar as coisas modernas. Não sou contra. Eu sou contra confiar em coisas modernas. Nós confiamos em Deus. Certo? Deus usa isso a favor da sua casa. Mas as pessoas que tocam, que ganham, eles não sentem o sabor do mundo, sentem sabor de Cristo. Então, queridos irmãos, esse aqui foi o pontapé inicial. E eu creio que os irmãos que servem têm muito sentimento para complementar ainda. Tá bem? Amém, meus irmãos. Eu queria acrescentar, dentro do encargo do irmão Miguel, mais alguns versículos sobre a questão do Paulo como modelo para nós. Primeiramente, Filipenses 2,17. Filipenses 2:17, Paulo fala assim, no versículo 14, ele fala, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Filipenses 2:14, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então aqui tem um cenário, nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta, e nós devemos ser luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, ponto número 1, para a gente ser luzeiro do mundo, nós precisamos preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Nem me esforcei inutilmente. Então, aqui está dentro do encargo, né, de que Paulo era alguém que recebeu uma comissão, e eu toquei muito ali em Atos 20, quando ele fala, desde o primeiro dia até hoje, eu sou a mesma pessoa. Isso é uma coisa importante na vida de Paulo. Mesmo, né, Miguel, que algumas vezes tivesse que fazer alguma coisa por obrigação, por responsabilidade. Ai de mim se não pregar o evangelho, mas nem que seja por obrigação, né? Mas o versículo 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me
e com todos vós me congratulo. Então, aqui, o ponto que eu queria chamar a atenção, irmãos, eu vou puxar esse versículo, depois vou puxar o Romanos 12, que Miguel citou também, é que existe um sacrifício sendo levado a cabo, que no caso é a fé dos irmãos, e era necessário, e Paulo, ele falou, se for precisar, eu vou me derramar, como uma libação. Então, o que é derramar? Derramar é dar, não é? Também em Atos 20 a gente viu, é melhor dar do que receber. Então, Paulo fala, eu vou dar tudo que eu tenho. Não vai sobrar nada. Então, isso também é um grande princípio, irmãos, na vida, né? Um modelo aqui na vida do apóstolo Paulo, é uma questão do derramamento. E eu ouvi um irmão falando, né, que você pode aplicar isso aqui, a questão das riquezas materiais. É pecado ser rico? Não. É pecado morrer rico. Morrer rico significa que você acumulou e não deu nada para ninguém. Então, não é pecado ser rico, é pecado morrer rico. Irmãos, usando isso do ponto de vista espiritual, vai ser um grande pecado diante de Deus nós morrermos com tudo que nós recebemos sem doar nada para ninguém, do ponto de vista espiritual. Não morra rico. Dê tudo que você tem. Dê o seu tempo. Dê o seu dinheiro. Dê a sua paciência. Amém? Isso é libação. Outro versículo que está ligado a isso é 2 Timóteo 4:6. 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, aqui é o final, é a conclusão da vida desse modelo. Aqui é como esse modelo terminou a sua vida. Ele terminou a sua vida sendo oferecido por uma libação. Então, ele viveu se derramando pela fé dos irmãos e ele morreu dessa maneira. O tempo da minha partida é chegado. Então, irmãos, importante, no final da nossa vida, combati o bom combate. Combater, irmãos, é dar. Um combatente que vai para a guerra, ele vai oferecendo a sua vida pela nação. Ninguém vai para a guerra com garantia de que vai voltar para sua mulher, para os seus filhos. E nós estamos nesse combate, irmãos. Amém? Guardar a fé. Eu queria fazer uma observação aqui sobre guardar a fé. Ontem, aliás, nesses 3 encontros, a gente já gastou 3 reuniões discutindo o que fazer, como fazer, qual é o padrão. Eu acho que a gente está perdendo tempo, irmãos. Eu esperaria muito na próxima reunião não ter esse tipo de reunião, tá? A gente vai passar a vida inteira aqui procurando resolver os problemas do passado, que tem escombro, tem. A gente tem que remover essas coisas, irmãos, e partir para frente. E partir para frente simplesmente guardando a fé. Nós não precisamos ser igual em todas as coisas. Nós não precisamos partir o pão igual em todos os lugares.
da mesma maneira. Não precisamos pregar o evangelho da mesma maneira em todos os lugares, em todas as cidades, em todas as igrejas. Irmãos, eu acho que a gente tem que esquecer essas coisas. Ontem o irmão Flávio falou que a gente precisa de visão e de missão. Eu concordo com ele, entendo muito bem desse assunto, também sou consultor empresarial. Qual é a nossa visão, irmãos? Nós só precisamos disso, visão e missão. Qual é a nossa visão? Para mim, a nossa visão está em Apocalipse 11. O reino do mundo será de nosso Senhor e do seu Cristo. E a nossa missão é, o que é que nós devemos fazer para chegar lá? Está em Mateus 28. Vão, façam discípulos, batizem e ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todas as coisas que o Senhor nos ordenou está na Bíblia. O que nós precisamos fazer, irmãos, não é estar atrás de como seguir junto agora, fazer isso, fazer aquilo, como vamos tratar esse assunto, o oralê vai ser assim, assado. Meus irmãos, vamos esquecer esses negócios. Nós só precisamos, a nossa missão, né, e os consultores falam isso, né, Flávio, é um verbo no imperativo, né? Quando a gente vai fazer planejamento estratégico, né, a gente usa assim, verbos no imperativo, fazer isso. Fazer, produzir, promover. Jesus falou o seguinte: vão e façam discípulos. Batizem para transferi-los do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E daí para frente, ensinem a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Essas coisas estão na Bíblia. Mas existe uma fé comum. Essa sim, nós devemos estar juntos e sermos um nessa fé comum. Foi falado muito aqui também em teologia, né, Mateus? Teologia para cá, teologia para acolá. Para mim, a teologia fundamental e básica é a da nossa fé comum. O que eu acredito na Bíblia, como eu vejo a Bíblia, como eu vejo Deus, como eu vejo Jesus Cristo, a obra de Cristo, como o homem deve ser salvo. E o resultado disso tudo é a gente estar na igreja, que é um processo, não é um fim em si mesmo. Então, se existe alguma coisa que a gente tem que estar junto e uniformizado, irmãos, é essa fé comum, guardar essa fé comum. O resto, irmão, é generalidade, é doutrina. E como o Miguel falou ontem, duvido que 2 entre nós aqui concordem em tudo que está na Bíblia. Se isso for verdade, irmãos, ou a gente está abandonando essa história de uniformidade doutrinária, prática, etc., ou é melhor cada um resolver a sua vida, ir para casa, cuidar da sua família e esquecer esse negócio de combater o bom combate. Guardar a fé. Amém? É melhor dar. Você tem para dar? O meu irmão Miguel falou sobre a imagem de Cristo. Acho que a gente se apegou a tantas outras coisas, esquecemos que Romanos 12 fala para a gente ser transformado. Vamos lá para Romanos 12. Rogo-os, pois, irmãos, aqui já Paulo rogando, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos. Se é para estudar teologia, irmão, vamos estudar Romanos. Amém, Mateus?
É só estudar o livro de Romanos. Se estudar Romanos, você vai virar um teólogo de primeira. O resto é só agregado, é secundário. Romanos de 1 a 11 mostra o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o seguinte: todos pecaram. Ninguém presta. Não há um justo. Não há um sequer. Está tudo pervertido. Alguns viraram gays. Outros são moralistas. Outros são religiosos. Mas, no final das contas, tudo é farinha do mesmo saco. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Carecem de quê, irmãos? Glória de Deus. E aí Paulo apresenta, a partir de Romanos 4, isso é de 1 a 3, Romanos 4, Paulo apresenta a figura de Abraão como alguém de fé. Precisa de fé para sair dessa situação. Fé em quê? Então, Romanos 5 fala: justificados, pois, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. E aí, em Romanos 5, nós temos ali, a partir dali em diante, a apresentação de Cristo se oferecendo na cruz como oferta pelos nossos pecados. Tudo isso é teologia, tá certo? É importante que a gente conheça essa teologia, irmãos. Agora, Romanos 12 para frente. Irmãos, isso aqui é prática. Teologia sem prática não vale nada. Também certas práticas sem apoio da teologia também não presta. Então nós temos que equilibrar, amém? Temos a teologia, agora vamos para a prática. Cristo ofereceu a si mesmo. Qual é a prática agora? Agora é a nossa hora de nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus se deu. Agora eu me dou. Amém? E aí você vê no versículo 2 como não se conformando a este século. Como o irmão Miguel falou, não adianta, irmão. Se a parede preta, branca, lá em Fortaleza agora é branco e preto. Mas não foi por decisão do presbitério, não. De repente chegamos lá, a parede estava manchada lá, teve uns vazamentos da parede de fundo e os irmãos acharam melhor pintar ela de cinza, meio escuro. Eu, no final, cheguei à conclusão: nós estamos equilibrados mesmo, nós temos aqui parede preta e parede branca. Isso é equilíbrio. Mas não adianta, irmãos, parede preta, parede branca, igreja com luz, sem luz, com uma boa banda, sem banda, tudo isso, irmãos, não adianta se nós não confiarmos em Deus, né, Miguel? Então, conformar e transformar, desculpa tomar um pouquinho esse tempo, conformar e transformar são dois verbos que têm uma mesma raiz, que é forma. Só que conformar é do grego esquema, palavra grega. Tem um pouquinho aí, viu, Matheus, de teologia e de grego. Esquema, S-C-H-E-M-A. Esquema, e a gente já ouviu falar muito, né? Não é, Carlos? Na engenharia, nas relações comerciais dos empreiteiros com as autoridades, com os órgãos, tem muito esquema. Pois é. E essa palavra, né, chama a atenção que na igreja não pode ter esquema. Esquema é como camaleão, é a cor do jeito do ambiente, tá? Nós devemos ser sim, sim, não, não. Então, o mundo é que muda, o mundo é que tem esquema, por isso não se conforma ao mundo, não entre no esquema do mundo. Então, essa é a palavra conformar. A segunda é: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, transformar aí é
metamorfeu. Metamorfeu. Que é uma mudança interior. O esquema é mudança exterior e é mutável. Metamorfeu é interior e imutável. E é isso que Deus quer fazer dentro de nós, irmãos. E só para concluir, né, aqui, mudança de mente é tomar a mentalidade de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento e a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, foi falado ontem, né? Então, meus queridos irmãos, nós não precisamos nos conformar com nada, nem mesmo com nossas doutrinas, nós não precisamos estar nos conformando aqui, porque eu vou dizer uma coisa, algumas práticas, né, a gente sabe disso, é hoje, não é amanhã. E eu vou estar brigando aqui porque o oralê é desse jeito, é assim, o assado. Se amanhã pode mudar e eu vou brigar por isso. O que nós temos que fazer, irmãos, em cada localidade, em cada congregação, nós devemos ver qual é a nossa missão. É pregar o evangelho e ensinar a Bíblia para as pessoas. Cuidar dos irmãos. Como Paulo, publicamente, de casa em casa, um a um. Vamos fazer isso, irmãos. Esquecer os escombros aí do passado, esquecem isso. Nós não queremos ser uma nova federação de igrejas, não. Fazendo as mesmas coisinhas, tudo uniformizado. Chega disso, irmãos. E a gente se encontra uma vez por semestre aqui, para ter comunhão, para ouvir a palavra de Deus, ouvir os servos de Deus e ser ajudado. Igrejas grandes vão ajudar as pequenas. Os irmãos mais maduros, ajudem os outros. Mas ajuda espiritual, irmãos. Nada de uniformização. Como é que nós vamos andar daqui para frente? Nós vamos andar do jeito que o Senhor mandou, pregar o evangelho, batizar e ensinar as pessoas. Eu acho que isso é a única coisa que a gente precisa fazer, irmãos. Nós estamos nessa caminhada juntos, amém? Nós estamos aqui rodando em círculo, nós estamos andando para o alvo, para Cristo, amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, como foi falado aí, irmãos, o que nós precisamos é estar cheios do Espírito, amém? E o que é estar cheios do Espírito, irmãos? João 6,63, o Senhor falou assim, as palavras que eu vos tenho ditos são Espírito e são vida. E como o Miguel falou, Joxmar cumprimentou muito bem, irmãos, nós precisamos da Bíblia e estar cheios de fé. Irmãos, o que é fé? Fé é o conteúdo da economia de Deus. Fé é o plano de Deus, irmãos. E essa fé está na Bíblia. Quando você pega a Bíblia, ali tem um conteúdo que é o plano de Deus, a fé. Mas aí, irmãos, a gente precisa tomar um cuidado. Atos 2,42. Pode projetar aí, irmão? Senhor Jesus. Irmãos, isso é teologia, irmãos. Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Irmãos, a doutrina dos apóstolos não vai nos levar a fracassar de maneira nenhuma. Porque nós vamos conhecer a vontade de Deus, irmãos. Mas aí existe um problema. Efésios 4,14. Esse é o problema, irmãos. A gente sai da doutrina dos apóstolos e vai para várias teologias. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor
por todo vento de doutrina, teologia, viu, irmãos? Ensinamento. Pela artimanha dos homens que pela astúcia com que induzem ao erro. Aí você vai brigar agora, defender a teologia arminianista, teologia calvinista. Esses dias, irmão, eu tenho acesso nos ministérios aí, que eu trabalho com fiscalização na parte da segurança. Eu cheguei em um ministério grande desses aí na Esplanada, e tinha 2 teólogos ali, os chefes ali, né? E eles me conhecem. Aí quando eu cheguei, eles falaram, aí chegou um pastor aí, para falar um pouquinho aqui com a gente, né, Joximar? Um estava discutindo sobre a doutrina dos arminianos e outro é o calvinista. E aí eles perguntaram, e aí a salvação perde ou não perde? Eu falei, depende do ponto de vista sobre salvação. Eu falei, a salvação perde sim, a salvação da alma. 1 Pedro 9, né, que adianta ganhar também o mundo inteiro, Mateus, e perder a sua alma. Então, se eu perder a salvação da minha alma, eu vou ser disciplinado por Deus. Porque eu fui um servo inútil. Mateus 25, 30. Mas eu também não perco a salvação do Espírito, porque já foi salvo o meu Espírito. Então, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Há uma só fé. Efésios capítulo 4, versículo 5, para finalizar. André, por gentileza. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Irmãos, essa conversa de falar assim, cada um tem sua fé. Está errado, cada um tem a sua porção de fé. Tamanho, cada um cresceu. Paulo diz assim, cada um caminha naquilo que alcançou. Mas fé, irmãos, é só uma. Se eu ganhei uma porção da Bíblia, aquela minha porção que eu ganhei tem que estar dentro da doutrina dos apóstolos. Caso contrário, nós vamos ficar igual o menino, chorando, né, Joximar? Pelo que passou, pelo que perdemos, irmãos. O Senhor está nos dando um novo começo de verdade. Vamos deixar o que passou para trás e vamos avançar para o alvo, amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, a história de Paulo, ela me impressiona muito, mas muito mesmo, irmãos. Porque se nós olharmos a história desse homem, em Atos ele conta um pouco, e em Filipenses também ele conta um pouco. E o que mais me impressiona é que ele era um homem que, quanto à lei, irrepreensível. Sabe o que significa isso, irmãos? Que ele cumpria todos os mandamentos. Ele era hebreu de hebreus. Ele era um camarada que se dizia assim, ó, quanto à lei, zeloso. Mas um dia algo mudou. E ele conta o que foi que mudou. O que mudou Paulo, para ele considerar tudo isso um refúgio, um esterco, foi a visão que ele teve, as visões que ele teve, as revelações que ele teve. Isso é que mudou Paulo. E ele falou isso para o rei Agripa. Ele falou, por isso, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E eu, da minha maneira de entender, posso estar errado, isso não importa. Essa visão celestial que Paulo falava era um conjunto de visões e revelações que ele recebeu. E a primeira revelação que ele recebeu foi de Cristo e a igreja. Isso mudou a história de Paulo. E eu olho para Paulo e falo, Senhor, eu preciso ter uma mudança. Radicalmente considerar tudo que eu humanamente fui constituído como um refúgio. Eu fui treinado, irmãos, profissionalmente, a chegar e olhar os problemas e falar, esquece, vamos ver qual é a solução. Por isso eu concordo, Joximar, quando nós falamos assim, esquecer isso aí, vamos avançar, irmãos, é verdade.
Nós precisamos avançar. Contudo, aqui mostra esse cidadão aqui chamado Paulo, um irmão amado, dizendo que ele cuidava publicamente, de casa em casa, e cada um. Então, quando eu trago alguma coisa que parece uma reclamação ou uma aspiração minha, eu quero dizer para os irmãos, eu não estou preocupado, porque eu tive uma visão. Eu tenho clareza do que Deus quer para mim. Sou falho, erro, choro diante do Senhor, junto com a minha mulher, falando, Senhor, me perdoa, porque o Senhor queria que eu fizesse assim e eu não fiz. Mas, irmãos, nós precisamos trazer os problemas que nós vemos em cada um. Porque senão fica muito geral, irmãos. Me perdoem, parece que eu estou sendo contraditório com o que foi falado. Não, eu sou extremamente com isso. Mas eu estou trazendo aqui uma preocupação que vejo de casa em cada um. Porque nós aqui temos a capacidade de percebermos que quando se fala de teologia, quando se fala de gap de geração, nós sabemos, nós temos discernimento para saber que Deus é único e não mudou. Sempre Ele é o mesmo Deus. Ou nós não tínhamos lá, quando Paulo escreveu Colossenses, uma geração que amava filosofia? Tínhamos. Uma geração que trazia um desejo de inserir na igreja uma filosofia bonita para substituir Cristo. Por quê? Porque aquela geração queria isso. Nós temos essa capacidade. Mas, por outro lado, voltando ao assunto da consultoria, quando a gente define num planejamento estratégico, a missão é a razão de existência daquela empresa. E a visão é o estado em que ela quer estar. A nossa visão tem várias, nós podemos achar várias na Bíblia, né? Mas há também, irmãos, uma coisa importante. Quando se define uma missão e uma visão, precisamos também definir os objetivos específicos para se alcançar aquela visão e para cumprir aquela missão. E os objetivos específicos são vários. Um deles, pregar o evangelho. Ide, prega o evangelho, faça discípulos. Esse é um objetivo, é uma meta, é uma delas. Mas também nós temos que mapear quais são os processos para que eu cumpra essa missão, para que eu alcance essa visão. Existem processos para que você alcance os seus objetivos e suas metas. E também existe uma coisa que se chama mapeamento de competências, mapeamento de capacidades. Nós precisamos verificar junto às pessoas que estão juntos para cumprir aquela missão e alcançar aquela visão, qual é a capacidade que ele tem e aonde estão as lacunas. Se eu não sei essas lacunas, eu não tenho como aperfeiçoá-lo. Trazendo para a vida da igreja, quando os irmãos trazem o chororô e nós parecemos que estamos em círculo, e eu sou também radicalmente... Irmãos, vamos avançar para o alvo. Eu também quero isso. Mas há santos no nosso meio, e às vezes até muitos líderes com quem eu tenho conversado, que não têm essa capacidade. Existem lacunas. E nós precisamos trazer para eles, porque a Bíblia fala que nós precisamos aperfeiçoar os santos. O Miguel colocou hoje aqui um exemplo, eu notei ali. Eu falei, Senhor, é essa a pergunta que eu quero fazer sempre para mim. O quanto eu estou aperfeiçoando as ovelhas que estão sob o meu cuidado para entregá-los perfeitos a Cristo. Para isso, eu preciso de trabalhar visões, revelações para os irmãos. Eu tinha que falar mais, mas amém. Amém, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Vou ser breve também, mas ontem, né, eu brinquei assim, falando que...
falando que eu nem queria estar aqui, né? Ontem eu comecei compartilhando isso, né? Quando eu soube do primeiro encontro. E graças ao Senhor, irmãos, eu já quero saber quando é o próximo. É ou não é? Quem quer estar aqui no próximo? Eu quero estar aqui no próximo. Porque nós não vamos ter que apresentar os santos perante o Senhor. Eu preciso dos irmãos aqui. Ano que vem eu quero estar aqui também, viu, César? Então, irmãos, eu quero só dizer assim, quanto que eu estou grato ao Senhor. Eu estou grato ao Senhor. Aleluia. Por esses 3 dias, irmãos. Que alegria, que alegria. Tantas dúvidas, tantos anseios. Mas quando nós vamos à palavra, tudo cessa. Tudo cessa. Ontem à noite, eu fui dormir 1h30 da madrugada compartilhando com a minha esposa. E se deixasse, a gente ia virar à noite. Ontem, com os irmãos, né, de Belo Horizonte, com o Iago, de 33 anos, de Belém do Pará, que desceu para aqui, para o Cerrado, para participar dessa comunhão conosco, e tantos outros irmãos, que, como eu falei ontem, né, de uma longa história, e nós estarmos aqui juntos, irmãos, é muita misericórdia. É muita misericórdia do Senhor na nossa vida. Por isso que é como nós vimos ontem, né? Vamos olhar pelo espectro sempre que nós estamos sendo libertos. Eu estou sendo liberto. Ah, mas você, rapaz, você é tão novo. É, muita tranqueira ainda também. Mas o Senhor está tirando tudo com muito cuidado, irmãos. Desde que nós estejamos juntos, desde que nós estejamos empenhados pela unidade da fé. Como Paulo falou aos Colossenses, último versículo, rápido. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como nós vimos hoje, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Jesus é o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Eu estava vendo aqui sobre Paulo, em 2 Coríntios, aqui ele revela algumas pequenas coisas que ele passou pelo Senhor. Açoites, né? Vigílias, jejuns. Quantas coisas, irmãos, dessas descritas aqui, que nós temos passado pelo Evangelho. Não é? Em Jundiaí nós fizemos frequentemente fazemos reunião de oração. Numa reunião de oração surgiu um sentimento nosso de orarmos pelos irmãos. Aí nós promovemos uma vigília. Irmãos, que bênção que é você fazer um jejum e depois a semana inteira orando, e depois chega naquela vigília, você tem a plena certeza que o Senhor vai responder. Isso é tremendo. E nós olhamos os irmãos lá do Velho Testamento, Abraão, Moisés, eles para nós são como sombras, não é? E nós para eles somos sombras também. E eles almejavam chegar esse dia do Messias chegar e não alcançaram. E nós chegamos nessa hora de encontrarmos o Messias e não valorizamos muito, né, irmãos? Eles almejavam ter o Deus triuno dentro deles, não tiveram. Nós temos o Deus triuno dentro de nós e não valorizamos muitas vezes, né, irmãos? Então, meu encargo é esse. O que nós estamos fazendo para o Evangelho de Cristo? O que são os muros? Os muros, irmãos, é aquilo que o Espírito coloca dentro de nós. Neemias, ele chorava, ele tinha o coração de Deus. E nós, irmãos, qual é a nossa missão? Levamos isso diante do Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus.
Quantas coisas nós vimos aqui, né, irmãos? Então, nós precisamos perceber o seguinte: nós somos diferentes. E pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida. Tem gente que chega e fala para mim assim: eu falo, você tem uma cara de bravo, né? É minha cara, irmão. Não tem jeito, só se eu arrancar a cara daqui. A pessoa, se a minha mulher que convive comigo chegasse para mim todo dia e falasse: você tem uma cara de bravo, né? Ela casou comigo assim, ela sabia, ela viu essa cara. E não sei por que ela gostou. Então, essa é a cara. Ninguém vai conseguir mudar minha cara. Porque eu sou assim. Eu sou assim. E cada um é de um jeito. E ninguém vai conseguir mudar ninguém. E foi falar tanta coisa aqui, eu queria ler alguns versículos. E eu só queria ler os versículos. 1 Coríntios 13. Grande homem, conhecedor de filosofia, línguas, palavra, admirado por todos nós, Paulo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, palavra, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, que está englobando tudo que... E ainda que eu tenha tamanha fé, vou falar de fé também, né? Possa ter uma fé que até remove montanhas. Se não tiver amor, e ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, quando uns têm fé, uns têm palavra, uns têm teologia, não somos contra a teologia. Nós temos teologia, que nós não chamamos de teologia, mas nós temos teologia. Mas se a gente encher do Espírito, e Atos é o seguinte: comunhão e encher do Espírito. E ensinamento dos apóstolos. Bíblia, comunhão, as nossas diferenças serão eliminadas na comunhão. Não seremos iguais, mas nós temos que ter a capacidade de amar o irmão que pensa diferente da gente. Nós temos que ter, e essa capacidade vai vir do encher do Espírito. Nós não vamos adquirir essa capacidade lendo a Bíblia. Por isso que Atos fala de encher do Espírito. Quando a gente enche do Espírito, a gente toca naquilo que veio de Deus. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito. Então a gente começa a acessar coisas que nós não temos para dar. Eu fico olhando o que a gente tem para dar para os irmãos que estão carentes, necessitados de alguma coisa. Se nós não conduzir esses irmãos ao Espírito também, é a palavra, eu vou dar o que eu tenho, eu não tenho nada para dar. Mas o Senhor me deu algo e eu cuido de mim, depois falo para os irmãos: o caminho é esse. Enche-se do Espírito, busca a palavra. E tem um termômetro. Amor. Nós não somos inimigos. Nós não somos concorrentes. Os jovens que estão crescendo, a nova liderança não é concorrente. Ele não quer tirar a nossa cadeira. Nós estamos todos juntos num objetivo só. Expressamos de formas diferentes. E às vezes o expressar parece que nós estamos discordando. E às vezes porque nós pensamos diferente mesmo. Mas nós temos um único Senhor, uma fé. Nós temos um objetivo. Ninguém quer tomar lugar de ninguém. Ninguém vai visitar a igreja de ninguém para falar o que tem que fazer. Cada um tem que buscar o Senhor para ver o caminho que nós vamos tomar.
Se nós fizermos isso, e o Senhor nos dirigir, nós vamos tomar o mesmo caminho, porque o Senhor está nos conduzindo ao Pai, nos conduzindo à glória. Se lá na frente a gente chegar tudo junto, é porque nós seguimos todos o Senhor. Se lá na frente a gente não se encontrar, é porque alguém se desviou do Senhor que está nos conduzindo, né? Louvado seja Deus. Eu vou fazer o minuto da teologia, Cezinha. Vou fazer o minuto da teologia. Teologia, irmãos, não esfria o crente. Ele só apaga o fogo estranho. Entendam isso. Pensar teologia, até deixei a frase aqui, para tentar resumir um pouco esse estigma do que, por vezes, por muitas décadas, nos foi colocado como um empecilho. Teologia é pensar corretamente sobre o Deus que já se revelou nas Escrituras. Nada mais que isso. Até porque, acredito eu, desses últimos 2 anos, tudo que eu tenho passado, inclusive, como um cristão da vida da igreja, nascido e criado aqui, Joxmar conheceu meu pai. Ele sabe mais ou menos a procedência de que possivelmente é muito parecido com as histórias de todos vocês. Cresci aqui, 3ª geração, meu filho também. E assim continuará sem nenhum problema. É aquela viagem, irmãos, gostosa, sabe? Que teve uma bifurcação e a gente errou o caminho. E a gente começou a andar com pessoas legais, com as nossas famílias, com as pessoas que amamos. Só que a gente está dirigindo os nossos carros nas igrejas locais e a gente descobriu que errou. Não há demérito algum reconhecer. A viagem está boa, só que a gente está tomando caminho de volta e reconhecendo onde a gente se desviou para continuar juntos nessa mesma caminhada. Seria mais ou menos isso que nós estamos passando. Mas considerando teologia, entendo eu que presbíteros locais fortes são presbíteros que conhecem teologia. Sabe por quê? Porque serão esses presbíteros fortes que irão proteger as suas casas, os seus rebanhos, do falso ensino, de falsos mestres, de falsos apóstolos. Se vocês tiverem um corpo de presbíteros fortes em teologia, acredito eu que falsos mestres jamais, nunca mais aparecerão em nosso meio. Porque no dia que eles aparecerem, quem vai fazer a pergunta processual, Cezinha, de 50 mil reais, que possivelmente é a que eu vou ter que pagar para ter essa resposta, é: você se considera o único profeta da era? A resposta foi dada aqui em Brasília, juramentada em um processo criminal, que eu respondo. E a resposta, antecipo para vocês, foi, abre aspas, eu nunca me considerei ser o único. Fecha aspas. Ou seja, a resposta foi dada. O meu ministério curto acabou. Quando o processo judicial cair, todos saberão a verdade. E seguiremos, como sempre seguimos, juntos para aquilo que o Senhor nos chamou. Por isso, quando eu olho para todos vocês e todas as pessoas que estão ao redor, eu vejo como o Miguel falou: você não deu graças a Deus por tudo o que aconteceu? Eu dou. Porque agora eu me considero de forma definitiva, Cezinha, Joxmar, um eleito de Deus. E sei que estarei com todos vocês lá, porque não tenho prova maior em vida do que a que nós tivemos. O Espírito incomodando por falsos ensinos, por falsos mestres, por falsos apóstolos. E quem, pelo menos na minha experiência pessoal, quem me libertou disso foi a teologia. Cezinha, 1 minuto. Eu não sei quem lembra quem estava na instância em 2010. Tinha acabado de voltar para as reuniões com aquele abuso, a vida da igreja, Senhor. Eu estava falando tanto que o irmão está no teclado. E isso vai acontecer, Lá maior. Não. Aí, pois é, ele deu Lá maior assim, eu falei, não, Lá maior o acorde. Eu falei, cheio. Até hoje o irmão lá em São Luís me perturba. Lá maior cheio. Vamos lá. Como amo esse doce fluir,
faz-me a vida da alma negar, faz crescer ao fluir, ó Senhor, e a coroa da vida eu ganhar. Mais uma vez, como esse doce fluir, faz minha vida da alma negar, faz crescer fluir, ó Senhor, agora. Eu também amo esse doce fluir. Graças a Deus, irmãos, por esses dias, pela palavra que nos foi ministrada. Creio que todos nós ganhamos ajuda, pelas comunhões que nós tivemos aqui, publicamente, nos alojamentos, nos ônibus, nos transportes, nas casas. Irmãos, esse é o que Deus nos deu, esse ambiente, né? Onde nós podemos ter comunhão. Na palavra, no Espírito, crescermos juntos. De tudo assim que foi falado aqui, que Deus tem mexido comigo, é uma palavra. Se eu pudesse resumir tudo que eu vi, é a realidade. Porque, irmãos, nós que estamos, vamos dizer assim, a nós que foram confiados, irmãos e irmãs, que foi confiado o rebanho de Deus, a nossa responsabilidade é muito grande. É muito grande. Os irmãos não vão querer saber o tanto que eu sei. Claro que o que eu sei é importante. Mas eles vão querer saber se o que eu sei é real na minha vida. O irmão pediu para eu ler alguns versículos aqui. Eu quero honrar o pedido do irmão. Está em Lucas 22, 24, fala assim: minutos depois eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Os discípulos, né? Que andaram com o Senhor, mas eles tinham essa rixa. Então Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar o seu poder e os líderes gostam de dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quiser ser líder deve se tornar servo. Deve se tornar servo. Amém? Aí o outro versículo é: os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram, e perguntaram: por que nós não pudemos? Aí o versículo 20 e 21, nessa versão, muito interessante as versões, né? Aí o Jesus respondeu: porque vocês ainda não levam Deus a sério. Forte, né, irmãos? Realmente, vocês não levam Deus a sério. Vocês acham que isso daqui não impactou aquela turma lá? Naquele momento não, quando o Espírito veio e lembrou, certamente. Então, irmãos, assim, nós estamos aqui para levar Deus a sério. Um dia nós vamos prestar contas a quem? É a A, B, C? Não, é a D mesmo, é a Deus. Nós vamos um dia estar diante dele. E esse que foi apresentado para nós hoje, eu sempre lembro aquela passagem do jovem rico, que se aproximou e falou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor deu a listinha para ele. Vamos dar a listinha. Aí ele falou, o Senhor falou, pá, ele falou: tudo isso tenho cumprido desde a minha mocidade.
O Senhor é o Senhor, né, irmãos? O Senhor conhece os corações. O Senhor falou, falta uma coisa. Cirúrgico. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Ele foi embora. Qual foi o grande erro dele? Foi embora. Deus sempre vai mostrar para nós que falta uma coisa. Mas sempre, irmãos. Nessa comunhão aqui, eu não sei o que Deus mostrou para você que faltava. O Senhor tem mostrado para mim o que me falta. Uma das coisas que me faltou, e eu já me arrependi e vou continuar me arrependido, é ser omisso da responsabilidade que Deus me dá. Omissão de um líder é um grande pecado, irmãos. O irmão falou, se Deus confiou alguém para você e você não foi, aquele exemplo que ele deu, que o Tito deu, né? Os irmãos estão no nosso coração? Eu pergunto, nós temos os nomes dos irmãos listados no nosso celular, na nossa comunhão com Deus? Nós oramos por esses nomes? Cada nome é uma pessoa, cada pessoa é uma família. Nós oramos por esses irmãos? Isso é levar Deus a sério, irmãos. Não é brincar de ser líder. É levar Deus. Então isso é o que está me impactando. Eu não quero brincar, irmãos. Não quero brincar mais. Eu quero atender por mim. Né? Primeiramente, atender por mim. Essa palavra precisa mexer comigo, precisa me mudar. Os irmãos, Paulo, olha o exemplo de Paulo. Publicamente, de casa em casa, um a um. Pergunto, nós como líderes, visitamos irmãos de casa em casa? Nós sabemos onde os irmãos moram? Você vai conhecer um irmão quando você vai na casa dele. A gente fica esperando os irmãos virem nas reuniões. O Miguel colocou, o senhor fala assim, até a musiquinha, né? Das 100 ovelhas uma faltou. Nós sabemos quem é que faltou? Ou a gente está nem aí? Isso é levar Deus a sério. Né? Assim, eu estou falando isso para mim, irmãos. Assim, olhar e me preocupar. O irmão não apareceu, a irmã não apareceu. O que eu estou fazendo aqui? Enchendo cadeira na frente? Né? Qual que é a minha função aqui? Então, assim, essa palavra que o senhor falou. Aí, irmãos, nós, quando Deus expõe a gente, não é hora de se isolar nem de fugir. É hora de se prostrar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoe. Eu tenho falhado nisso. Porque, irmãos, todos aqueles que se aproximaram do Senhor com um coração humilde, o Senhor não mandou nenhum embora. Aquele leproso em Mateus 8:1, fala que um leproso se aproximou do Senhor e disse, Senhor, quebrou todas as regras. Se queres, podes purificar-me. O que o Senhor fez, irmãos? Eu quero, e botou a mão nele, quebrou outra regra. O Senhor botou a mão nele, quero, fica limpo. Aquela mulher sírio-fenícia, mulher, gentia, os discípulos repreenderam, o Senhor deu um silêncio, o Senhor não respondeu o que ela perguntou. A pior coisa para alguém é Deus dar um silêncio, o Senhor deu um silêncio, não respondeu. Mas ainda assim, ela não desistiu. Aí os reclamaram mais ainda, a senhora falou assim, cachorrinho, não é justo dar cachorrinho. Ela falou assim, mas migalha eu posso, né? Aí o senhor, peraí, mexeu, irmãos, ela queria o Senhor, e ela cria que o Senhor tinha o poder de mudar a vida dela, o Senhor elogiou a fé dela. Irmãos, eu tomo esses exemplos para mim, eu sei o que eu sou, então, mas eu não vou desistir do Senhor. Eu posso me prostrar, me humilhar, porque eu sei que Ele é um Deus generoso, misericordioso. Agora, se Ele é assim comigo, como é que eu vou ser com os irmãos? Quero dar só um exemplo. Se você fosse Deus, você chamaria Ananias para ir falar com Paulo? Quando Deus chamou Ananias, o que Ananias falou? Eu, de modo nenhum, Senhor.
O senhor foi paciente com ele ou não? Ananias. Ele é um vaso escolhido. Mas nós, irmãos, quando alguém não se adequa ou não aceita a nossa maneira, nós já descartamos. Nós descartamos. Não, esse irmão aqui, aí, tá vendo? Olha o senhor lá. Ananias, vai lá. Muita paciência. Aí Paulo, vou terminar aqui, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala como modelo, né? Ele diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, assim querendo-vos muito. Olha, irmãos, isso, assim querendo-vos, eu não quero que você tenha, eu quero você. Querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso vos tornastes muito amados de nós. Aí no versículo 10 ele fala, por vós e Deus. Impressionante isso que foi apresentado, esse princípio. Deus e os irmãos, não é? Os irmãos são nosso espelho, irmãos. Né? Os irmãos querem ser como a gente. Os irmãos querem seguir esse modelo, eles estão vendo Cristo em nós. Aí ele fala assim, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa, irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que, de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Deus está nos chamando para quê, irmão? Para ficar discutindo? Deus está nos chamando para o seu reino e para a sua glória. Mas você vê, alguém que foi como uma ama, alguém que foi como um pai, é isso que os irmãos esperam, né? E que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que a gente possa voltar para as nossas casas, gastar um bom tempo diante de Deus. Cada um de nós, fala, Senhor, o que está faltando? Eu vi muita coisa, mas Deus tem algo para falar. E Deus fala, irmãos. Você pergunta, pode ter certeza, o cirurgião vai falar. Deus vai mostrar, está faltando isso. E que a gente se abra para o Senhor e que o Senhor nos dê um novo começo. Amém? Jesus é o Senhor. Agora nós vamos descer, irmãos. Antes, não desçam por aquela porta. Nós vamos descer por essa porta aqui. Vamos todos já indo. Como é que pode ser? Cadê o Paulo? Paulo já foi lá? André, qual que é a melhor maneira? As irmãs tudo na frente, descendo, e depois os irmãos vão ficar atrás, lá embaixo da... Pode ser os casais, né? Também os irmãos, então nós vamos descendo, os irmãos vão se ajeitando, de maneira que o seu rostinho apareça, tá? Se alguém ficar ali assim, não toque. Se pede licença, vai um pouco mais para frente, a gente vai se ajustando, se adaptando, tá bom? Tá bom, irmãos? Então, só lembrando, os irmãos que vão na primeira leva, né, do micro-ônibus, então o motorista está avisado, então os irmãos vão ter prioridade no almoço. Todos os irmãos já receberam a fichinha do almoço. Então, vocês que sabem que estão no primeiro, podem ir rapidamente, depois da foto, ir lá almoçar, tá bom? Só mais uma oração, né? Pedir para o Joxmar e o Gaspar virem aqui, irmãos. Por favor, orem. Orar por nós para terminar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos nessa manhã, por tudo que ocorreu nesses 3 dias aqui, Senhor. Pela tua palavra, pela comunhão e pelo teu grande amor dispensado a cada um de nós. Sentimos o teu amor, sentimos que o Senhor quer cada um de nós posicionados em Cristo, cheios do Espírito, na comunhão, seguindo o Senhor como um rebanho,
sendo apacentados por ti, sendo conduzidos pelo bom pastor, que é o caminho, que é a realidade, e que é a vida, e que é o único que nos levará ao Pai. Nós confiamos no Senhor, confiamos no teu pastoreio, confiamos no teu grande amor, e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, dispensa a sua graça a cada um de nós, dispensa a sua graça a cada igreja. Senhor, nos conduza em triunfo, pelo teu Espírito, que foi implantado em cada filho teu, que nos dá poder, que nos capacita para fazermos a tua vontade, que nos capacita para fazer a tua vontade, o bem que o Senhor quer, e para deixar aquilo que te desagrada. Há um poder nesse Espírito, e contamos com ele, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos e nos leva em paz às nossas casas. Os irmãos que vão de carro, os irmãos que vão de avião. Ó Senhor Jesus, guarda-nos, nos leva-nos na tua paz, em teu nome. Amado Senhor, te louvamos. Somos gratos a ti, Senhor, por esse tempo tão precioso de comunhão. Estamos juntos aqui nessa caminhada, Senhor. Senhor, com os nossos corações realmente constrangidos, Senhor, pelo teu amor, possamos continuar juntos. Ó Senhor Jesus, nos amando mais. Se realmente sem amor, Senhor, nada funciona. Senhor, tu és amor. Nós precisamos de ti, Senhor. É tudo que nós precisamos nessa caminhada, Senhor, rumo à nossa meta final. Ó, amado Senhor, obrigado pelas palavras. Obrigado pelo modelo de Paulo. Queremos aprender mais com ele. Ó Senhor, obrigado por cada irmão aqui, cada irmã. Senhor, nos conduza em paz agora, as nossas casas, nossas famílias, as nossas igrejas. Possamos ser servos fiéis e prudentes, alimentando os conservos no seu devido tempo, até que o Senhor volte e nos ache fazendo assim. Aleluia! Jesus é o Senhor! Amém! Vai sortear? Vai sortear rapidinho aqui. Dá tempo aí, né? É uma Bíblia. É um... Giovana Teles. Amém. Passei foto aqui. Amém. Vamos lá, vamos rapidinho. Vai um segundo. Pode tirar foto dos dois. Sara do Carmo. As mulheres, vou te falar, viu? Quem é a Sara? É a sua, Sara? Amém. Vamos descendo então para tirar foto ali.